Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Harrods em parceria com a Casa do Panificador. Para quem não me conhece, meu nome é Julie, eu sou professora da Harrods há mais de 5 anos e hoje eu vou ensinar para vocês a caixa do terror, que são chocolates para vocês darem agora no Halloween, né? Ou para a criançada que passa na rua para pedir, ou para mandar para a escola, ou mesmo para a sua festa. É bem fácil de preparar, tem bastante técnica, que é a famosa temperagem, choque térmico, que o pessoal tem bastante medo de fazer. E eu vou ensinar todo o passo a passo para vocês terem certinho como vai fazer para não ter erro, tá certo? Lembrando que no descritivo do vídeo vai ficar as quantidades certinhas, quanto rende, tá? E os números das forminhas também, tá certo? Então vamos começar. Quando eu vou trabalhar com o chocolate, que no caso aqui hoje a gente vai trabalhar com o Melkin, né? O Melkin é o quê? É um chocolate puro nobre, que a gente diz, é um chocolate. Então o que ele tem na composição? A famosa manteiga de cacau. Então quando eu compro o chocolate que ele tá aqui em barra, ou até mesmo esse bom, né? Esse fantasminha aqui que eu fiz, ele tá o quê? Ele aqui tá temperado e aqui no pacote, nas gotinhas ou na barra, ele também está temperado. Então, o que é fazer a temperagem? Quando eu derreto o meu chocolate, eu destempero ele. E daí eu tenho que fazer a temperagem para ele voltar a ficar durinho aqui, como tá nos bombonzinhos, tá certo? Então, isso é sempre feito a temperagem, choque térmico, quando eu trabalho com um produto que a gente diz que é o chocolate puro, no caso aqui o Melkin, tá? O Melkin a gente tem os sabores de meio amargo, o ao leite, o branco. Esse daqui que foi lançado no final do ano passado, que é o 70% cacau, então se você for fazer uma festa mais para adulto ou gosta de uma coisa não tão doce, você pode usar o 70%, que ele é considerado funcional, tá certo? E tem também o que é o blend, que é a mistura de ao leite com o meio amargo, tá? Tanto um quanto o outro tem tanto em barra quanto em gotinhas, tá certo? Então agora a gente vai começar. Então uma coisa bem importante que para você ter uma boa temperagem do chocolate, né? Tanto faz se for fazer essas plaquinhas do terror, da caixa do terror, ou fazer um bombom, ou banhar um pão de mel, que eu estiver usando chocolate puro, eu preciso fazer a temperagem. Então você tem que começar direito para a temperagem ficar correta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, importantíssimo, é o derretimento. Então eu vou pegar aqui as gotinhas, tá? No meu caso são gotinhas, mas se você em casa fizer a barra, não precisa picar muito miudinho, tá? Você pode picar maiorzinho. Então aqui eu tô usando essas derretedeiras de plástico, que são bem boas para usar, tem essa pequena, tem umas maiores também. E aí eu vou levar ao micro-ondas. Micro-ondas sempre potência muito importante, média. Por quê? Porque o chocolate, ele tem umidade em excesso e calor em excesso, daí eu vou queimar ele. Então sempre potência média, 50%, 5%, aí você vê cada micro de um jeitinho. E aí você vai botar de 30 em 30 segundos, tá? Aí a gente fala, mas eu ponho logo 1 minuto, potencial, tá? Aí você queima o chocolate, porque quando eu derreto o chocolate, ele chega a 45, 50 graus. Se eu passar de 45, 50 graus, eu vou queimar ele. E aí, às vezes, até eu sinto o cheiro de queimado, às vezes eu nem senti o cheiro de queimado. Aí eu tempero, não dá certo a temperagem. Então, não adianta ter pressa para derreter chocolate, tá certo? Então, aqui ele tá derretendo. Aqui eu já tenho a minha colherzinha pra gente trabalhar. Faltou aqui uma colherzinha. Deixa eu só pegar ali. A gente já vai fazer. Uma colher ou uma espátula de plástico, tá? Tanto faz. Aqui, a colherzinha. Faltou. Aí eu vou tirar, muito importante, toda vez que eu tirar, eu penso, ai, não derreteu, mas lá dentro já começou a derreter. Então sempre mexe, tá? Pode fazer assim, dá uma mexidinha. Você pode ver que ali lá embaixo já começou a querer derreter. Vou lá, ponho de volta. Infelizmente, nenhum micro fica a potência o tempo inteiro, né? Então eu vou lá botar de novo o tempozinho. Aí parece que se for derreter muito, vai demorar muito. Não, porque o micro-ondas esquenta tudo por igual. Então, se você fizer um pote grande, vai esquentando tudo ao mesmo tempo, tá certo? O jeito de derreter é para qualquer sabor, tanto 70% quanto o branco, contra o blend. Só que tem que só cuidar que o branco ele é mais delicado. Então, o branco sempre é um chocolate que ele queima mais fácil. Por quê? Porque ele tem na composição, né, a gordura da manteiga de cacau, açúcar e leite em pó. E aí ele queima mais fácil. Então, mais cuidado ainda. E uma coisa bem importante que agora já está esquentando, qualquer chocolate que eu comprar, pode estar o calor que for, sempre guardar ele em temperatura ambiente, tá? No lugar mais fresquinho que você conseguir da sua casa. Nunca guardar tanto cobertura quanto chocolates em geladeira, tá certo? Porque daí eu estrago o meu produto. Então sempre usando
o lugar ambiente, a temperatura ambiente para guardar. Eu tiro e vou mexer de novo. Ó, tá vendo como ele já derreteu? Mas eu sei que o calor que tá aqui não vai acabar de derreter ele, então eu tiro, tá? E vou botar mais um pouquinho. Vamos lá. Ops, esqueci da potência, sempre a potência. E vamos derreter, tá certo? Uma coisa que eu vou precisar para fazer a temperagem, choque térmico, eu preciso de uma espátula plástica ou também existem umas de metal que você pode usar. E o mais importante para a temperagem é o que? Usar o termômetro, tá legal? Esse termômetro tem para vender na loja, esse é o que ele é um de espeto, mas você também tem o a laser, o digital, que a gente diz que é isso que eles estão usando agora por causa do Covid para você entrar nos lugares, tá? Pode usar os dois. Esse daqui eu vou ensinar os truquezinhos, depois eu vou falando também do laser para você não ter erro de dar problema porque tem muita gente que faz a temperagem e erra porque não mexe direito com o nosso amigo termômetro, tá certo? Então agora eu vou tirar aqui e olha aqui, já tá bem derretidinho, tá vendo? Ó, bem derretidinho. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer bem para derreter toda a lateral, tudo. Posso estar usando porcelana e vidro, mas tem que cuidar que porcelana e vidro mantém mais tempo o calor, né, gente? Então, às vezes, vai ficar ruim de segurar. Então, eu gosto bastante dessas potinhos plásticos que tem também para vender na casa do panificador, tá certo? Ó, mexi bem, tá bem fluido. Então, agora, eu vou ter que fazer a temperagem, o choque térmico, tá joia? Então, o que eu vou fazer? A gente tem 3 tipos de temperagem. A gente tem o da pedra, tablagem, que a gente diz. Tem o banho-maria invertido e tem também o de adição. Eu vou fazer o da pedra aqui, tá? O da pedra é sempre recomendado quando você tem bastante chocolate, acima de meio quilo, tá? Mas eu vou fazer o da pedra que eu acho que, às vezes, dependendo de se você tá num lugar muito quente, o da pedra é bem legal para vocês trabalharem. Tá certo? Então isso é muito questão de gosto. Às vezes tem gente que tempera pouquinho chocolate na pedra mesmo. Uma pedra de granito ou mármore, tanto faz, né? Eu já tinha higienizado ela com álcool, 70%, deixei evaporar. Uma coisa importante que não pode acontecer é botar o chocolate aqui quente e tentar temperar ele aqui, tá certo? Então por quê? Como eu derreti o chocolate a 45, 50 graus, eu agora tenho que resfriar ele a 28, 29. Atrás de cada embalagem do chocolate tem escrito a temperatura que eu tenho que abaixar ele, tá certo? Para poder banhar ou fazer a modelagem da nossa caixa de terror. Então, se você olhar no fundo ou na lateral das embalagens, vai estar escrito lá 28, 29, né? Então, o branquinho, ele vai de 27 a 28, tá? E aí, o meio amargo vai de 28 a 29, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou jogar aqui na pedra o chocolate, usando aqui, eu tô usando o meio amargo, tá? Mas o jeito de fazer ia ser o mesmo no leite, no 70%, no blend, tá? E no branco, sempre lembrando de olhar na embalagem a temperatura que eu tenho que abaixar. Então, tá vendo que aqui ficou dentro um pouco de chocolate? Deixa esse chocolate paradinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a nossa espátula, vou espalhar e vou juntar, tá? Como é pouca quantidade, eu não preciso ter duas, mas quando você tiver com mais quantidade, é legal você ter 2 dessas espátulas de temperagem, tá joia? Então vamos lá, ó, vou mexendo, e aí você vai notando que o chocolate vai ficando menos fluido, por quê? Porque ele já está começando a fazer a têmpera, que a gente diz, tá? Choque térmico, e como o nome diz, choque térmico, eu não posso derreter e deixar ele na bancada, eu tenho que trabalhar com ele, tem que ser uma coisa meio rápida. Então eu venho aqui, pego o meu termômetro, cuidado que tem Fahrenheit e Celsius nesses termômetros, eu vou ter que cuidar que esteja no Celsius, e vou colocar aqui no chocolate e vou ver quanto que tá? E aí você vai mexendo sem parar, não encosta o espetinho na pedra, que eu posso pegar a temperatura da pedra, tá? E vamos lá, continuando. E tem que cuidar, uma coisa que as pessoas erram muito, gente, é assim, que quando a pessoa chega ali na temperatura, tá colocando, põe lá, tá 20, já temperou. A pessoa fala, porque o termômetro ele vai piscando, tá? Esse aqui de palito. Então, ele só vai parar quando o espeto né, o termômetro de espeto, que a gente diz, parar de subir a temperatura, tá? Então, isso é uma das coisas que as pessoas erram
na temperagem. Aqui já tá em 28 graus, tá? Lembrando que é uma coisa importante, eu aqui tô com o ar-condicionado ligado, porque tá quente. Então eu deixei o ar ligado, então ele vai temperar mais rápido. E aí eu venho aqui depois que tá temperado, volto pro potinho, tá? Ó, você pode ver que ele já tá ficando mais grosso, porque ele já tá temperando, tá? É uma coisa importante, eu não posso pegar e gelar essa pedra, tá? Colocar uma pedra de gelo e deixar ela bem gelada. Tem que ser em temperatura fresquinha mesmo, tá? Aí limpa bem. Quando você fizer uma grande quantidade maior, você empurra o chocolate até aqui e puxa. Ah, não tenho pedra, quero fazer de pedra. Às vezes você encontra nas lojas que vendem mármore e granito, umas rebarbas, e aí você consegue com um preço legal, tá certo? Olha aqui, ó, ele já tá mais grossinho, ele já tá na temperatura. E uma coisa importante que eu sempre tenho que elevar um pouco a temperatura. Então, o que que eu faço? Eu derreti ele, né? Esquentei. Aí ele chegou a 45, 50 graus. Eu abaixo ele a 28, 29. Aí eu tenho que subir um pouquinho essa temperatura. E aí o que que acontece? Eu não deixei aquele chocolate ali parado pra vocês, né? Então, esse chocolate que tá aqui, ele também já dá uma leve aquecidinha. Se você vê que não foi o necessário que eu tô vendo aqui, o que que você vai fazer? Você pega, isso com qualquer chocolate, tá? Então, você vem e coloca potência média. Gente, mas aí 5 segundos, só 5 segundos, porque eu vou levar só um pouquinho. Ele vai chegar bem pouquinho pra cima, tá? Tem que subir 1, 2 graus assim. Então, você abaixa e depois sobe um pouquinho. Só isso já vai fazer, dar bem certinho aqui, que daí fica uma temperagem bem certinha, tá? E aí, agora a gente vai pegar as forminhas, que essas daqui, da Caixa do Terror, tem diversos modelinhos. Eu vou mostrar aqui, eu vou já... Ó, deixa eu ver aqui, esse aqui eu vou usar depois. Se quiser mostrar ali, não sei se eles vão conseguir ver, né? Tem os modelinhos ali. Depois a gente vai colocar no descritivo, dá pra ver o modelinho? Uhum. Esse daqui é como se fosse uma lápide, né? Ó, um esqueletinho. Um esqueleto. Um chapéu de bruxa e o nosso fantasminha, que nesse caso aqui eu fiz ele branquinho, e aqui também depois eu vou fazer pra vocês uma... Opa! Tá certo. Uma... abóbora. Opa! Então, temperei o chocolate, vou fazer o quê? Vou colocar na forminha. Se você for... Opa! Se você for fazer vários, você coloca num saquinho de confeitar ou naqueles saquinhos de celofane e vem enchendo aqui com chocolate. Tá? Lembrando que aqui foi usado o mel que me amargo, que está temperado, tá certo? Eu não posso derreter um chocolate puro e colocar aqui direto, tá? Então eu vou colocando aqui, ó, mais um pouquinho, e daí a gente já vai continuando, tá? Se você for fazer a temperagem num dia muito quente, por exemplo, tiver 30 graus, como que eu vou baixar um chocolate a 28, 29 se tiver 30 graus? Então você vai fazer o quê? Trabalhar à noite, né? Nos horários mais fresquinhos, ou bem cedo de manhã, né? Ou se você tiver ar-condicionado, pode trabalhar a qualquer hora. Venho aqui, bato, porque como eu manipulei demais, o que que aconteceu? Ficou com bolinhas de ar, né? E eu não quero essas bolinhas. Então eu vou bater bem, porque às vezes tem alguns moldes desse que tem muitos detalhes, então tem que bater bem. Se morar em apartamento, coloca um paninho para os vizinhos de baixo não reclamar. Então bate, 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 ó. Não sei, aqui a câmera não pega subindo, mas sobe umas bolinhas, tá? A gente tem muita manipulação. Aí eu venho aqui, vou tirar o excesso que ficou, se algum ficou, que daí já fica com acabamentozinho, tá? Ó, quem aqui sobrou, eu ponho de volta. Tiro daqui, tá? Porque às vezes na hora que a gente bate, ele dá uma saidinha, daí já fica bem acabadinho, tá? Mais um pouquinho. Olha por baixo, vê se não ficou nenhuma bolha malandrinha, porque às vezes tem umas bolhas malandrinha, tá? Que fica, eu brinco, bolha malandrinha. Bate bem e aí eu vou levar pra geladeira. Então esse é o outro grande truque que acontece. Tem muita gente que leva pro freezer. Não pode. O que eu falei pra vocês? Que chocolate detesta o quê? Umidade em excesso, né? E calor em excesso. Então se eu colocar no freezer, tem muita umidade, tá certo? Então eu não posso levar ele pro freezer, é sempre geladeira limpinha, não quero geladeira, né, assim, com pasta de alho, com peixe, que chocolate absorve tudo, tá? Então limpa a geladeira,
faz os teus chocolates. Por quê? Quanto tempo, isso é uma dúvida, quanto tempo que esse chocolate vai ficar ali dentro? Só o tempo que a gente diz de cristalização. O que é cristalização? É quando ele vai endurecendo. Vocês não viram que ele foi cada vez ficando mais duro? Então, porque ele está temperando, cristalizando. Deixa eu explicar para vocês o que é temperagem para vocês entenderem bem certinho. Quando eu compro a barra ou as gotinhas, os cristais da manteiga de cacau, eles estão todos com a mãozinha dada. Pensa como se fosse um quebra-cabeça. Então tá todo mundo grudadinho assim, bem certinho. Aí quando eu esquento, eu solto o quebra-cabeça, né? Elas soltam ali os cristais da manteiga de cacau se soltam, tá? E aí o que acontece? Para voltar a encaixar o quebra-cabeça e os cristais, eu preciso temperar, porque daí eles vão dar a mão e aí eu vou ter o quê? Um chocolate crocante, que a gente diz que é o snap. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é o snap do chocolate. Então eu preciso fazer essa temperagem quando eu uso o chocolate puro que tem na composição da manteiga de cacau. Então quando eu começo a resfriar, eu começo a fazer ele, ó, dar as mãos, os cristais da manteiga de cacau. E aí eles vão dando as mãos. E aí, chegou na temperatura, ele tá assim, tá vendo que minha mão não tá toda fechada. Quando eu levo pra geladeira, eu tenho que levar pra geladeira, o que acontece? Ele vai terminar de dar as mãos e vai ficar com a mão bem unidinha, e aí vai te dar um bombom bonito, um bombom, ó, a plaquinha aqui, né, da Caixa do Terror, vai dar ela bem bonita, bem brilhosa, sem mancha, tá? Então, que é a primeira coisa que a gente vê que a temperagem não ocorreu direito, o que acontece? Quando você colocou na geladeira e levou lá um fantasminha desse, ficou 40 minutos, o fantasminha não soltou da forma. Então alguma coisa aconteceu errado. Derrete de novo e tempera novamente, tá certo? Eu vou até pedir para ela pegar, já tem um ali que a gente derreteu, que já tá pronto. Quando que eu sei que o chocolate temperado está bom? Não sei se você consegue mostrar ali, mostra pra mim. Você consegue ver que ele tá opaco? Quando eu coloco o chocolate na forma, ele tá brilhante. Então quando ele fica opaco, deu pra ver? Mais ou menos. Ele fica assim, ele fica opaco, a forminha. É porque já tá bom, então já tá na hora de eu te desenformar ele, tá? Então você vem aqui, tô com ele aqui, ó, vira aqui e bate. Ele já sai, tá? Caso você fique fazendo assim, e aquele chocolate quebrou. Esse daqui é fininho, eu bati, o vento fez assim, tá vendo? Se o caso eu ficar batendo muito forte e não sair, é porque alguma coisa deu errada na temperagem. Então, ou a temperatura não estava correta, ou a minha forma estava úmida, tá? Então tem que cuidar. Olha ali que bonitinho que fica, tá? Eu bati, não foi muito delicado. Então, o que acontece? Ele tá bem brilhoso, pode ver. Então, uma boa temperagem tá o quê? Um bom brilho, né? Ela solta fácil, não fica muito tempo na geladeira, tá legal? Esse pedacinho assim que quebrou, até o que aconteceu? O que acontece? Você quebra ele e derrete na próxima e tempera de novo, ou usa para algum recheiozinho que você vai fazer, alguma coisa. Mas não perde, se você não queimar o chocolate, você não perde ele, tá certo? Então vamos continuar. O que eu ia falar pra vocês? Uma coisa bem importante, a gente tem outros tipos de temperagem, tá? A gente tem a temperagem do banho-maria invertido, que é o que? Você vai pegar uma água fresca, não é água gelada, tá, gente? É água fresquinha, tá? E aí você vai derreter o chocolate como eu derreti aqui, numa boa, tá? Normalmente. E aí depois eu vou colocar, eu troco o chocolate derretido de potinho, tá? Eu troco o chocolate derretido de potinho e vou mexendo ele até esfriar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui, vamos dizer que esse potinho aqui estava com chocolate derretido. Aí eu ponho aqui um novo, tá, gente? Porque eu não posso estar com esse pote quente, senão ele vai demorar muito pra resfriar. E aqui eu tenho água fresca, tá? Se tiver um dia muito quente, você pode botar uma água assim, sabe aquela água gostosinha que a gente bebe da geladeira? Mas não é com pedras de gelo, porque senão é muito rápido, daí não dá certo. Aí eu venho aqui, coloco o potinho aqui dentro e vou mexendo até esfriar. A água tem que bater aqui, tá, gente? Não quero que vocês deixem a potinho assim sambando, tá? Porque, como eu falei, não gosta de umidade de chocolate. Se cair uma gota d'água aqui dentro, vai fazer o quê? Vai engrossar todo o meu chocolate e eu perco ele. E aí eu vou mexendo do mesmo jeito com o nosso termômetro, né? E vou colocando ali e vou medindo ele, tá certo?
Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é do termômetro a laser, né? O que acontece? O termômetro a laser, ele só mede a superfície do chocolate que eu tô temperando. Então, o que você vai fazer? Esse aqui a gente enfia dentro, então a gente vê, né, a temperatura da massa do chocolate. Quando eu tô com laser, o que você vai fazendo? Você vai espatulando e vai pegando vários pedaços para ter que toda a unidade esteja na temperatura certa. Então, esse é o banho-maria invertido, tá? Faz do mesmo jeito que ele vai esfriando. E tem também a técnica que é o de adição. O que você vai derreter? Você vai derreter uma quantidade X de chocolate que você queira. Então, você vai derreter assim, 2/3 e vai manter 1/3. Então, você divide em 3 a quantidade, derrete 2/3 e deixa 1/3 sem derreter. Esse 1/3 sem derreter, se for barra ou gota, deixa em pedacinhos menores. Então, derreto como eu derreti, com todo o carinho, 50%. Depois também, de derretido, troco o potinho, coloco num que não esteja quente. E aí eu vou pegando esse 1/3 que eu deixei, eu vou colocando dentro desse chocolate que tá quente. Só que não coloca tudo, porque às vezes a temperatura baixa antes da quantidade toda. Então coloca um pouquinho, mexe, mede a temperatura. Joga mais um pouquinho, vai mexendo até obter a temperatura do sabor do chocolate que você vai estar usando. 28, 29, né? 29 a 30, dependendo do sabor do teu chocolate, tá certo? Então não tem erro. O importante da temperagem é isso, tá, gente? É ter cuidado nas temperaturas e nos processos. Parece que é muito difícil, mas depois que você pega o ritmo, vai embora. Uma coisa importante, a caixa do terror aqui, deixa eu mostrar, vocês conseguem botar ali e mostrar pra eles, ó. Tem vários, não sei se vocês conseguem ver as tonalidades de diferenças de chocolate, dá pra ver a cor? Uhum. Então, ali tem um branco, né? Tem o ao leite, tem o mais amargo. Então, quanto mais amargo, mais escuro ele é, tá? Esse coloridinho, tá? Esse que é o coloridinho laranja, o que eu fiz? Eu derreti o chocolate branco, o melquim branco, temperei como a gente tempera normalmente, e aí eu usei o que? Corante, eu quero tingir, então eu vou usar um corante para chocolate, tá? O corante para chocolate é muito importante que assim, a gente tem um corante de chocolate que ele é em pasta, que é esse dali, ele tem na composição gordura, tá? E tem também o em pó, que é lipossolúvel, lembra? Lipoaspiração, gordura, então tem que usar um chocolate em pó, corante em pó, que derreta na gordura, então ele é lipossolúvel, tá? Na loja, na casa do panificador, tem tanto esse daqui, né, que ele não é gel que a gente diz que ele é uma pastinha, tem também um em pó lipossolúvel, todos são bons, então derreto, tempero, coloco a cor como eu quero e vou misturando até atingir modelo bombom, né? Bombom não, nossa plaquinha, e leva para geladeira a mesma coisa, tá certo? Então sempre cuidando com isso. E não botou ali para cristalizar e vai embora e vai pro mercado, tá, gente? Porque vai dar erro depois, tá? Vai dar problema. Já deu ali alguma plaquinha? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu só mostrar para eles se a gente consegue ver uma coisa. Ah, eu quero mostrar para eles. Será que a câmera vai pegar que um pedaço tá opaco e o resto não? Vê se você consegue mostrar para eles. Dá pra ver? Mais ou menos, né? Mas pode levar mais um pouquinho. Então, você pode ver que dá pra ver que a bordinha tá opaca e o centro está brilhante. Então, o que acontece? Se eu pegar esse pedaço ali agora e forçar a tirar, ele vai perder o brilho, ele vai manchar, não vai dar certo. Porque eu tenho que esperar. Ficou opaco, tiro, tá? Então, por isso que a gente diz que por que o chocolate solta da forma quando eu tempero direito? Porque quando ele tá, lembra que eu falei, né, que os cristais estão se juntando. Então, quando eles se juntam, o que acontece? Ele encolhe, e quando ele encolhe, ele solta da forma, tá? Então, a forma é muito importante também. Não posso riscar ela de jeito nenhum, que também não solta. Porque o que traz brilho pro chocolate? Um chocolate bem temperado, um chocolate de ótima qualidade, que são os da Harold, e também a forma, tá? A forma também traz brilho pro nosso chocolate, tá certo? Então, importantíssimo é esses passos a passos que a gente ensinou. No site da Harold, né, que é harold.com.br, você consegue entrar lá, tem videozinhos ensinando as outras temperagens, e milhares de receitas que vocês querem fazer, tá? Tem, olha, se você pesquisar ali, você vai achar, tá? De dicas para vocês trabalharem. Tem o 0800 também, que tem lá, para vocês podem ligar, tiverem com qualquer dúvida, liga lá que a Harold ajuda vocês. Agora é importante, eu não mostrei para vocês o snap do chocolate, que eu falei para vocês, que é um chocolate bem temperado. Então eu vou pegar aqui, ó, o branquinho, eu vou só, ele tem que fazer assim, tá? Como se fosse um crocante. É que eu acho que vocês não vão escutar, mas eu vou fazer, ó. Acho que, será que se você pegar ali pertinho, pega?
Ela vai quebrar um pertinho ali quem tá filmando pra mim pra ver se vocês escutam. Pode ir, ó. Tá vendo? Ó, esse crocante é o quê? É o snap do chocolate. Então quer dizer o quê? Que foi bem temperado. Se você fizer isso e ele dá uma murchadinha, é porque não tá muito bom a temperagem. Uma coisa importante, você pode guardar esse chocolate como? Essas plaquinhas. Uma caixa de papelão de docinho, papel manteiga, tá? E aí coloca essas plaquinhas, mais uma camada e vai fazendo uma em cima da outra e guarda num lugar fresquinho lá da sua casa. Essas plaquinhas do jeito que estão assim, elas duram na média uns 2 meses, tá? Essas daqui, feitas de chocolate que a gente fez puro. E uma última dica que eu quero dar pra vocês, eu quero ter um outro saborzinho. O que você pode fazer? A gente tem pra vender flocos de arroz. Então o que você vai fazer? Você derrete o chocolate como eu derreti, tempera como eu temperei e aí você vai botar o flocos de arroz. A proporção, ela é de uma parte de flocos de arroz para 5 de chocolate. Então você vai fazer meio quilo de chocolate e 100 gramas de flocos de arroz. Então derrete o chocolate, tempera e aí põe flocos de arroz e faz do mesmo jeitinho aqui que eu fiz as plaquinhas. Só lembrando que quando tem flocos de arroz, o chocolate acaba rendendo mais, então eu consigo ter mais um sabor diferente. Eu posso fazer todos, né, chocolate ao leite, meio amargo e também tem os de flocos de arroz que a criançada gosta bastante, tá? E aí para entregar pro pessoal no dia do Halloween ou em uma festa, põe eles em saquinho que tem para vender na loja, com uma fitinha bem bonitinha, ou arruma numa caixa também, se você for dar de presente. O que não falta é opção lá na casa do panificador de embalagens, de ideias. Às vezes você compra uma abóbora de plástico e coloca dentro. E tem milhões de embalagens que você pode fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as nossas outras dicas que a gente tem, nossas outras videoaulas, lives, tudo que aí tem muitas dicas, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!